Olá, turma do quarto ano! Bem-vindas, Bia e Mãe! Na nossa aula de hoje de ciências, falaremos sobre os seres vivos e suas relações com o ambiente. O ambiente de um ser vivo inclui outros seres da própria espécie, os inimigos naturais, as presas, além dos fatores físicos, como a água, a temperatura e as condições do solo. O conjunto formado por seres vivos e por suas relações entre si e com o ambiente natural que os rodeia chama-se ecossistema. Encontramos no Brasil diversos ecossistemas, entre eles a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga. Vamos falar um pouco sobre eles e mostrar as suas imagens. Vamos identificar alguns deles no mapa do Brasil. O maior deles, do nosso ecossistema encontrado no Brasil, é o da Amazônia. Encontramos também o da Mata dos Cocaias, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica, que pertence à nossa região, dos mangues, dos pampas e da mata dos araucárias. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, ou melhor, sobre algum deles. O ecossistema da Amazônia constitui a maior área remanescente de florestas tropicais do mundo. Ela ocupa cerca de 49,29% do território brasileiro. Encontramos nela uma fauna de insetos, anfíbios, jiboias, sucuris, bichos preguiças, peixe-boi, botos, onças pintadas e pirarucu. Sua flora: castanheiras do Pará, a seringueira, a surumauá, guaraná e uma diversidade de plantas específicas. Entre os animais que encontramos na Amazônia, temos a onça pintada. Também temos o boto cor-de-rosa. Ambos fazem parte da fauna que compõe o ecossistema da Amazônia. Vamos a mais um ecossistema, a Caatinga, centro do território brasileiro. Suas plantas se adaptam à falta de água do ambiente. A sobrevivência das plantas da Caatinga é uma resistência em períodos de seca. Localizada no estado do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e norte de Minas. Sua vegetação é formada por plantas adaptadas ao clima seco,
As plantas possuem folhas transformadas em espinhos, cutículas impermeáveis e caules que armazenam água. Como exemplo, estão as cacteias, o mandacaru, os facheiros. Alguns animais típicos da caatinga são o calango, iguanas, onças e macaco preto. Prego. Nosso país está numa região muito privilegiada. Seu território encontra-se localizado na zona tropical. Por causa da sua inclinação à terra e do seu movimento, ao redor do Sol, nosso planeta é exposto de modo desigual ao calor. Nada é limitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Abrange as regiões atingidas mais diretamente pelos raios do Sol durante o ano todo, sendo por esse a faixa mais quente e iluminada no planeta. Já nas zonas temperadas, localizadas entre os trópicos e o círculo polar, recebe os raios de sol mais inclinados, são menos aquecidos, iluminados. As zonas polares, situadas nos extremos norte e sul da Terra, são limitadas pelos círculos polares Ártico e Antártico. Essas zonas recebem os raios solares muito inclinados, insuficientes para aquecê-las. Por esse motivo, são muito frias, ocorrendo nelas as grandes geleiras, resultado da radiação solar do Sol em nosso planeta, que definem as diferenças entre os ecossistemas encontrados em nosso país. Agora vamos aos exercícios de ciências da página 106. Observe a imagem e responda. Podemos dizer que esse tronco é um habitat? Por quê? 2. Ricardo comprou um cacto em uma loja especializada em plantas para colocá-los no jardim de sua casa. Ele não prestou muita atenção às instruções do vendedor e colocou seu cacto em um local úmido e de pouca luminosidade. Infelizmente, o vegetal não sobreviveu. Ali, escreva uma explicação, Ricardo, em que aparece a palavra habitat. Então, você vai ter que explicar para ele o que aconteceu para o cacto dele ter morrido. Página 111. Responda. Esta imagem representa um ecossistema? Por quê? A imagem da página 111, tá, Bia? Página 112. 2.
Reveja as fotos da página 109 e complete as frases a seguir com o nome do ecossistema correspondente. Cada letra é um ecossistema, tá? O A é uma região que apresenta árvores retorcidas e com cascas grossas. B. A é uma região que apresenta grande variação de árvores e pássaros. C. O é uma região que apresenta vegetação rasteira, como grama e capim. D. O é uma região que apresenta solo lodoso e escuro, onde muitos peixes desovam. E. A é uma região muito seca, com plantas que armazenam água, como os cactos. Falamos a respeito disso. 3. Qual é o tipo de ecossistema predominante na região em que você mora? 4. Leia o comentário que Clara fez sobre o local em que vive. Responda o que há de errado na afirmação de Clara e explique. Então, Bia, para você fazer essas atividades, é das fotos que estão aqui, ó, tá, Bia? Nesta página, tá? Espero que tenha gostado da aula de hoje. Fique com Deus. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.